Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do videocast Planos Seguros com a seguradora ALM Seguro para Todos. Aqui a gente te dá dicas de como você desfrutar melhor da sua vida. Uma vida mais leve, mais saudável, com diferentes temas. Quem me acompanha sempre está aqui mais uma vez é a Cris Racier, Head de Marketing da ALM. Obrigada, Cris, mais uma vez pela sua presença e muito bem-vinda mais uma vez. Eu que agradeço. E hoje é um convidado tão especial, né, Duda? Um convidado bem especial, ó, o currículo dele é bem grande, tá? A gente está aqui com o doutor Badicuri, que é advogado empresarial, mas também leciona, escreve, pilota. Tudo isso a gente vai contar por aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Vamos começar pela sua profissão principal. A advocacia, como é que a advocacia entrou na sua vida? Foi seguindo o caminho que você queria? Olha, primeiro eu vou agradecer a vocês de poder participar aqui, ao público todo da Band. Na realidade é o seguinte, meu pai era magistrado, então eu praticamente nasci dentro do ambiente do direito. E sempre sonhei, na realidade, pensava em seguir a carreira do meu pai como magistrado. Mas formei em direito e comecei a advogar, e aí eu tomei um certo amor pela advocacia. Né? E não fui para a carreira, apesar de ter sido juiz do Tribunal Regional Eleitoral, na classe dos advogados. Né? Fui quando eu tinha dos 29 aos 34 anos de tribunal, um dos mais novos que teve no país, se não do mais novo. Mas eu sempre gostei da advocacia. A gente, com a beca sobre os ombros, nós temos uma responsabilidade muito grande. O meu dedo sempre foi da defesa, eu nunca tive o dedo ístico. Eu respeito do Ministério Público, da acusação. Então, isso é muito importante, porque você vai verificando que você faz parte de uma sociedade, você pode defender uma pessoa, às vezes contra o Estado, às vezes contra uma empresa maior, né? Você dá uma certa cidadania, respeitabilidade a essa pessoa. E aí a carreira foi seguindo, eu fui aumentando, o escritório foi aumentando, hoje o escritório sou eu o titular, mas tem 29 advogados, tenho uma filha que trabalha comigo, tenho um filho que tem 25 anos, que também já é professor, já é advogado, trabalha comigo, a minha filha também é professora, né? E são mais 27 advogados tirando meus filhos. Então, tá no sangue. Já levou para a família, Já. né? E até sobre essa questão de ter um escritório maior, por exemplo, você acha que hoje é um desafio? Porque você, de certa forma, é o seu nome que está ali, é responsabilidade dos outros profissionais que você contrata, mas também, de certa forma, é sua, né? Na realidade é o seguinte, eu costumo dizer que a maioria dos advogados que o escritório se torna maior, tem escritório muito maior do que o meu, e eu poderia ser um pouco maior, eles passam a ser empresários da advocacia. Eles passam a comandar o escritório e ter reuniões com o cliente. Eu não. Eu gosto do direito. Então eu advogo literalmente até hoje. Porque, por exemplo, sustentação oral no tribunal, geralmente sou eu que faço, né? Ou nos tribunais superiores em Brasília, ou em outros tribunais, né? Eu já fiz aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, em Minas Gerais. Então a gente acaba que, é lógico que alguns processos menores a gente tem que delegar, senão faria tudo, né? Não tem como. Mas aqueles processos principais, mesmo quando às vezes a gente não rediz, eu sempre discuto com os meus advogados e da seguinte forma, eu olho o processo e peço para ele olhar. Para ele vir com a opinião dele e ter a minha. Não existe essa hierarquia intelectual no meu escritório. Porque às vezes ele pode me dar uma luz, como às vezes eu posso dar uma luz para ele. O importante é o cliente. Não é essa pose que, infelizmente, alguns advogados têm. A vaidade, né? A vaidade, às vezes. né? Exato. Mas você acha que esse processo, por exemplo, funciona bem dentro do seu escritório com os profissionais que você tem? Isso de realmente você olhar, a pessoa olhar, ou você acha que às vezes o outro advogado, por você ser o titular, vai se sentir meio, vou esperar a opinião dele, não devo dar a minha? É exatamente por isso que eu entrego o problema para ele sem falar a solução, sem dar a minha opinião. Tá certo? E eu estudo o processo também. Então chegou um caso novo, eu vejo que o caso é um pouco complexo, eu passo para aquele advogado da área e vou estudar o processo também. Depois eu vou sentar com ele para reunir, para exatamente não falar assim, não, mas o Badi falou, o doutor Badi falou, ou seja, o chefe está com a razão. Não. Isso é uma troca de ideias. A advocacia é uma troca de ideias, porque não é uma ciência exata, é uma ciência social, jurídica social. Não é matemática, que 2 e 2 são 4. Entendeu? Então, como existe essa ciência jurídica social, eu passo o problema para ele e estudo o processo.
E aí eu faço a reunião perguntando primeiro qual que é a opinião dele. Por isso, Para já pegar exatamente a pessoa para não ter esse problema, porque às vezes a Uhum. opinião dele pode me convencer. Eu não sou, porque Algo eu que sou você não pensou. o dono pode ser. da Claro. razão, tá certo? Não existe isso. Às vezes não convence, às vezes convence, né? Ou às vezes nós nos completamos em termos jurídicos para fazer um trabalho melhor. Você até usou a palavra, a ideia dele me convence. Você acha que o direito, a advocacia é meio que nesse caminho do convencimento do outro? Não, na realidade a lei, veja bem, o que é a lei? A lei ela é feita pelo poder competente, né, por óbvio, para reger durante toda a população para regulamentar a sociedade. Mas a sociedade ela é mutável. A sociedade e a evolução do ser humano é grande. Então, tem interpretações da lei. Então, às vezes, uma jurisprudência que dá um enfoque em determinado caso, uma outra decisão que deu um outro enfoque em determinado caso. Então, isso tudo é um somatório, né, de conhecimento. E eu digo isso com muita tranquilidade. Vou usar uma expressão que não é muito legal, mas eu falo sempre para os meus alunos. Não pense vocês que, professor, porque eu sou inteligente ou porque o outro é inteligente, não. A inteligência da pessoa não está na cabeça. Vocês vão assustar. Mas como não? Está no bumbum. Para não usar uma expressão boa. Põe o bumbum na cadeira e estuda, meu filho. Tá certo? Estuda. A inteligência Se não estudar, não tem vai ter nada na esforço. cabeça. Se você, por exemplo, é um advogado muito mais preparado que eu, muito mais inteligente que eu, talvez um processo complicado, você demoraria 2 horas para fazer a peça. Eu sou menos inteligente, menos preparado, eu vou demorar 6. Só que eu gastei as 6 horas. Você tem preguiça. Você gastou 1h20. A minha defesa vai estar melhor que a sua. Então, precisa de teu esforço. O suor do trabalho. E qual é a principal diferença para você de ser o advogado ou ser o professor que está ensinando outros advogados? Olha, o professor, eu tenho uma forma um pouco diferente até assim também de lecionar, porque eu não mantenho uma distância dos alunos. Eu brinco muito com os alunos, dou exemplos para os alunos, só que eu falo com os alunos. Aqui, eu sou o professor, vocês são os alunos. Eu tenho que fazer a prova, vocês têm que tirar a nota. Eu não tenho problema em reprovar, né? Mas não precisa manter essa distância. E você poder passar esse legado, esse conhecimento, esse esforço que eu tive, eu tenho 57 anos, para a juventude é muito bom. E acaba sendo uma troca também de experiência, sabe? Você acaba tomando um banho de juventude, isso é muito importante para a vida, para você verificar toda a realidade que nós vivemos, a realidade social, a diferença, então isso é muito importante. E essas experiências, essa troca que você tem justamente na sala de aula com eles, você acha que você consegue absorver como advogado nos casos que você vai lidar? Talvez juridicamente não, tá certo? Talvez juridicamente não, porque eu estou ali ensinando. Mas a experiência, a troca de ideia com pessoas, às vezes discute outras coisas, é sempre importante. É sempre importante. Para você verificar o que está pensando, o que faz. E lá na faculdade onde eu leciono, tem uma coisa muito interessante. Lá não existe essa ideologia política. Você pode falar tranquilamente. Se a pessoa é mais de direita ou mais de esquerda, não interessa, você pode emitir a sua opinião. Tá certo? Que é muito interessante, porque às vezes você tem que mostrar ali para o aluno, olha, gente, se você é de esquerda, não é tudo que é de direita que é ruim, não. Se você é de direita, não é tudo que de esquerda é ruim, Claro. não. Vamos ter um senso crítico. Porque o que a faculdade é, na realidade? A faculdade, além de preparar um profissional, é o futuro de seres pensantes, principalmente na área do direito, né? Eu, como escrevo muito artigo jornalístico, eu costumo dizer o seguinte: a pessoa tem que ter uma coerência jurídica. Esse artigo jornalístico é artigo jornalístico jurídico. Eu traduzo para o leitor de uma forma mais fácil o que o direito quer dizer, sem o tecnicismo todo. E todos aqueles termos que às vezes Exatamente. confundem muito mais, né? E eu acho que o que está faltando hoje no país é um respeito maior à Constituição, à lei maior. Não avanço à democracia sem respeito à Constituição. Nós estamos tendo um poder imiscuindo no poder legislativo, decidindo, e eu acho que está tendo um certo equívoco do Supremo Tribunal Federal nessa
forma. Você falou, professor, isso é porque, doutor Badia, porque você é de direita? Não. Vou te dar um pequeno exemplo. Quando eles decidiram que a prisão do indivíduo poderia ser em segundo grau, eu participei de um programa, em um debate com um desembargador, que hoje até é falecido, um grande amigo, e eu fui defendendo, falei, não pode ter a prisão em segundo grau. Por quê? Porque é fácil de entender, a Constituição diz que não, que a pessoa só pode ser considerada culpada com sentença penal transitada em julgado. O que quer dizer isso? Onde não caiba mais recurso. Então não pode vir um Supremo Tribunal Federal e falar, não, agora a partir de segundo grau. A interpretação é literal. E o respeito à Constituição deve ter, porque todo poder emana do povo, de forma direta ou indireta. A forma indireta através dos representantes, a forma direta através do plebiscito. Nós temos que respeitar isso. E naquela época eles falaram assim, você está falando isso aí, vai ver que você é de esquerda, por causa de Lula, que foi preso. Eu falei, não, eu sou o contrário. E houve um argumento muito interessante, falou assim, mas o Poder Judiciário tem que dar um respaldo à sociedade, tem que dar uma satisfação para a sociedade. Não. O Poder Judiciário tem que dar interpretação à lei. Ele tem que se curvar à lei e não ficar de joelhos para a opinião pública. Até porque o julgamento mais famoso da história aconteceu há mais de 2000 anos atrás, onde a pessoa investida na função de julgador falou, não trago em minhas mãos o sangue do justo, mas se assim vocês querem, eu faço. Crucificou Jesus Cristo e soltou Barrabás. Você até mencionou alguns problemas ou alguns desafios, vamos colocar assim, não vamos tratar como problema, mas desafios que hoje o direito enfrenta. Quais desafios você acha que, na época que você se formou, o direito enfrentava e são diferentes do de hoje, e também quais se mantêm? Uma das coisas interessantes é o seguinte, todo mundo fala em excesso de judicialização. Sim, não tem dúvida disso. Tem um excesso de judicialização. Mas nós temos hoje um mecanismo que eu acho que o Brasil ainda está um pouco avanço, que é o mecanismo que eu falo sobre conciliação e mediação. Tá certo? Porque na minha época, quando a gente saía da faculdade, punha terno e gravata e já achava assim, que era um problema. Eu sou doutor advogado. A gente vivia do conflito, não tinha essa necessidade de uma conciliação e uma mediação. Então isso tem que ser, hoje na faculdade, eu inclusive leciono sobre isso, eu falo que o nosso sistema é um pouco falho, que apesar do avanço ainda precisa mais, porque deveria ser condição da ação. Você ter uma mediação efetiva, uma conciliação efetiva. Você deveria passar por um escritório de mediação, conciliação, mesmo que tivesse suspenso o prazo prescricional da ação, e você não é obrigado a entrar em acordo. Mas, passado por esse processo, se você não quisesse, o cara dá uma certidão não entrar em acordo. Aí você vai buscar a tutela jurisdicional. Tá certo? Hoje você tem uma audiência de conciliaçãozinha que o conciliador falou assim, tentaram composição, não aceitaram. Não tem uma técnica, você não faz uma conciliação, uma mediação numa audiênciazinha. Vamos supor aqui um problema de família, tá certo? Um divórcio, quando envolve pensão alimentícia, partilha de bens, e uma das partes, seja mulher ou homem, traiu. A outra parte que traída, ela fica com uma revolta muito grande. Então ela traz para dentro do problema coisas que não tem nada a ver. Porque o que se está discutindo ali? Não é traição. O que se está discutindo ali é a partilha, a pensão alimentícia dos filhos, tá certo? E aí ela traz toda essa problemática. Nós temos que... Você não consegue resolver isso numa audiência só, rapidamente. Então você teria que passar efetivamente por um processo de mediação. Falou, peraí, o marido traiu, tá, mas ele é bom pai. Ele não sei o quê. Então vamos deixar esse problema para o lado e vamos verificar efetivamente, porque hoje a traição, o divórcio não tem culpa mais. Você pode pedir. Então vamos verificar o que interessa. A mulher, mesma coisa. Cara, não, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo. Falei, tudo bem. Vamos partir para menos agressividade. E isso que trouxe, você já superou. Tanto que, pelo menos, você está propondo o divórcio. E isso não vai mudar o fato dela ter feito ou não ter feito. Vamos nos organizar, vamos olhar o que é interessante para não trazer um conflito maior. E a mediação
e a conciliação, ela traz um benefício muito grande. Porque quando você tem a tutela jurisdicional, ou seja, uma decisão heterodoxa, o juiz determinando o que você faça, nenhuma das partes ficam certas. Ficam satisfeitas. Um vai falar, eu tinha que ganhar mais. O outro fala assim, é um absurdo quanto ele pagou. Quando você tenta e faz um acordo, a pessoa além de acabar a ação judicial, acaba o conflito humano, que é o mais importante. Né? Eu estou dando um caso, porque fica mais fácil entender, de família. Mas pode ser um caso de sociedade, pode ser um caso de empresa. Lógico, não é todo processo que é sujeito à mediação ou conciliação. E aí eles dizem, alguns juristas e alguns até juízes e operadores do direito da parte da magistratura, ministros, não, nós temos que diminuir o número de recursos. Não é diminuindo o número de recursos, não é diminuindo o direito do cidadão que você vai alcançar a justiça. Porque se você verificar o grau de recurso e o tempo de cada recurso, você vai verificar que esse processo não passa de 1 ano e pouco. Antigamente a gente falava que ele ficava parado na escrivaninha. Hoje fica parado no computador por causa, são os processos eletrônicos. Deixa eu aproveitar para te perguntar, como que a inteligência artificial veio para ajudar na sua área, o quanto está sendo eficaz, o que você pensa, né, sobre isso, enfim, assim, se realmente a gente sabe que tem profissões que vão ser muito afetadas, acredito que não, no direito com certeza veio para ajudar, mas me fala um pouquinho assim sobre... Olha, eu tenho uma frase que é um pouco, assim, extremada, mas é verdade. A inteligência artificial de hoje é a burrice real de amanhã. Porque se você não utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta, e sim como substituição ao ser humano, acabou. Basta ver o seguinte, eu trago aqui em minhas mãos um celular. Quando eu tinha 20 anos, eu sabia pelo menos uns 20, 30 números de telefone. Hoje, eu não sei nenhum. É uma espécie de inteligência artificial rudimentar? Mas está aqui. Hoje você não sabe nenhum. Tá certo? Meu filho, eu tenho um filho que é médico, né? São 3 filhos. Um dia ele perguntou assim para mim, pai, como é que você viajava sem o Waze? Porque para ele é inconcebível. Verdade. Ele sair de um estado, passar para uma cidade, para outro de carro. Sem ter um aplicativo te guiando. E eu viajei o país inteiro, quando novo. Explicava para ele que tinha um mapa 4 rodas, ia perguntando, olhando, né? É isso aí. Então, se você utiliza a inteligência artificial como uma ferramenta de auxílio, é ótimo. Mas tem gente utilizando como substituição. Sim. Isso, não estou falando da boca para fora. Já teve advogado que teve esse problema porque a inteligência artificial criou uma jurisprudência que, na realidade, ela não existe, uma decisão do Superior Tribunal, que não existe. Já teve juiz afastado porque fez 2.000 sentenças da mesma forma. Então, não é assim, você não pode substituir. Ela tem que te auxiliar. Como que, um exemplo, até pegando esse gancho da Cris, um exemplo de como ele poderia auxiliar hoje no seu dia a dia, ou como que te auxilia já botando em prática? Por exemplo, você verificar as decisões da jurisprudência, você tem os sites próprios, mas na inteligência artificial ela pode te dar, mas você tem que conferir, tá certo? Vamos pegar um conceito do direito, pega ali, já vai te dar um conceito. Agora, se você trouxer a inteligência artificial para substituir a sua inteligência, o conceito, porque tem matéria que seria fácil, que são repetitivas. Por exemplo, uma matéria tributária, julgou esse imposto inconstitucional. Poxa, vai ser Ctrl+C, Ctrl+V, a inteligência artificial vai te dar a petição, você já dá o nome, etc. Uma batida de carro, vou te dar um exemplo simples, tá certo? Que a prova é fática. Um avanço de sinal, via de regra, a pessoa que está da direita tem preferência, mas quando tem sinal, não. Um avanço de sinal sem testemunha. Você vai falar o quê? Você vai ter que arrumar. Olha, verificar, ver se tem câmera, ver se tem isso aqui. Não adianta a inteligência artificial te substituir. Tá certo? Uma batida de carro, quando você parou no sinal, eu vim e trombei na sua traseira. Via de regra, quem está atrás, e etc. É culpado. Né? Mas esse sinal estava na subida, você distraiu, largou o carro, na realidade foi você que me bateu.
Seu carro voltou. Então tem coisas que não tem como. Você pode verificar jurisprudência, pode verificar, mas tem matérias que não tem como. Um problema de família. Um problema de direito das sucessões. Às vezes um contrato que tem determinadas peculiaridades para aquele próprio contrato. Então, você pode pegar, assim, vamos pegar elemento, vamos pegar doutrina, vamos ajudar, porque vai te facilitar. Quando eu estava na faculdade ainda, eu lembro que eu tinha que fazer uma pesquisa, eu ia para a biblioteca do tribunal e tinha revistas dos tribunais e fazia. Hoje isso aí te ajuda, te auxilia, você ganha tempo, mas não pode te substituir. Não dá para se esconder atrás disso. Não dá para isso. E hoje, infelizmente, tem gente fazendo isso. Tá certo? Eu vou te dar um pequeno exemplo. Eu fui dar uma prova e eu não deixo ter consulta, porque eu acho que eu falo mais sobre os princípios do direito que a pessoa tem que saber. Porque se a lei muda, né? Você como princípio, etc. Não, a pessoa, vamos... Tá bom, vou deixar consultar. E deixei consultar o telefone. Peguei uma questão que a inteligência artificial errava. Peguei uma questão que eu dou aula também sobre direito de sucessões. E peguei uma questão onde, de 2017, início do ano 2017, o Supremo julgou inconstitucional a diferença para fins de sucessão entre o cônjuge e o companheiro. É a mesma coisa, mas o artigo 1790 falava que havia uma diferença. E eu fiz a questão em cima disso. Eles pegaram aqui pelo resultado da prova da OAB. Só que a prova era de 2017. Não antes de jogada em constitucional. Aí todo mundo errou. Ainda tem isso, né? Porque eles viram que a lei vai mudando. Aí eu falei com eles, falei, gente, eu falei isso dentro de sala de aula. Aí falou, então por quê? Vocês na realidade colaram. Entendeu? Se esconderam atrás. Então, se esconderam, dá facilidade. Né? E hoje... Desculpa te interromper. Que tem algo muito curioso, já que a gente está nos assuntos de tecnologia, de, enfim, né, dos tempos modernos, de tudo que vem acontecendo. O que você acha de algo que a gente sabe que é um pouco imperceptível para muita gente, mas você, como advogado, vai poder nos dar seu parecer, que é censura nas redes sociais? Olha, eu acho um dos maiores retrocessos da vida, chama-se censura. Tá certo? Porque a Constituição, no seu artigo 5º, ela permite a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação. É lógico que nenhum direito é absoluto, mas já tem no Código Penal, você não pode fazer apologia a crime, você não pode, por exemplo, difamar uma pessoa, os crimes contra a honra. Então, se eu atinjo a sua honra, você tem uma ação penal contra mim. Ok? E tem uma ação civil de indenização por danos morais. Agora, o que está acontecendo, e um período que aconteceu e efetivamente está acontecendo, que é muito triste. Nós estamos estabelecendo uma censura, e o pior, uma censura prévia. Vou dar um pequeno exemplo. Eu fui juiz do Tribunal Regional Eleitoral, eu acredito efetivamente na urna eletrônica. Até que me prova o contrário, eu acho que a urna ela funciona. Nenhuma tecnologia do mundo, sim, então me prova que não. Mas a pessoa hoje não pode falar mal da urna e não pode desacreditar, porque ele está tentando contestar a democracia de direito. Que história é essa? Você não pode criticar? Eu defendo a urna eletrônica porque eu entendo. E apesar de defender a urna eletrônica, eu acho que o voto impresso não é impresso. Você voltar a escrever antigo, não. A urna eletrônica, igual você pega um cartão de crédito, sabe aquela maquininha? Sabe aquele papelzinho? Esse fichinho, o cara vai olhar e falar, eu votei no número X, tá aqui o X, ótimo. E ele vai cair automaticamente. E por amostragem você faz. Por quê? A eleição é o maior espetáculo da democracia. Então por que não ter essa transparência? Por que eu não posso falar mal? Por que eu não posso desacreditar? Porque, em razão de eu desacreditar, vai tirar minhas redes sociais. E o pior, nós vimos rede social sendo retirada de deputados, de jornalistas, e teve decisão que mandou, inclusive, desmonetizar a rede social da pessoa através do YouTube. Gente, é a profissão dele. Sim.
Como é que você tira o ganha-pão dessa pessoa? Exato. E aí você proíbe, ele falou uma bobagem, tira aquela publicação. Se eu falei mal de você, tira aquela publicação. Mas a partir daí você está proibido de ter rede social. Isso é uma censura prévia. Se eu falo alguma coisa em Total. desacordo, pode mandar retirar aquilo. Ótimo. Mas não censura prévia, censura pós. Porque ali está cometendo um crime. Tira aquilo. Agora, uma censura prévia? Que isso? Que democracia que nós estamos vivendo? Isso para mim é sério. Teve gente que foi desmonetizado. Ah, mas desmonetizado. Gente, ele vivia disso. Eu estou atingindo não só o indivíduo, mas toda uma família. Sim. E as pessoas que trabalham no entorno. Nós estamos fazendo esse programa agora aqui, não estão só vocês duas e eu não. Atrás da gente tem um câmera, tem um editor, tem uma série de coisas, uma série de pessoas trabalhando. Se eu tiro uma rentabilidade, do mesmo jeito são às vezes esses podcasts, são esses canais de YouTube, tem muita gente, não é só a pessoa que aparece ali falando. Você está atingindo muita gente. E para censura, gente, política é um absurdo. Você não pode. Eu tenho direito de falar mal de um determinado partido, eu tenho determinado mal de outro indivíduo. Eu tenho direito de falar mal do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho direito de falar mal do Congresso Nacional. Isso é direito de manifestação. Eu não posso ofender a honra de alguém. Agora, manifestação, sim. Ou nós estamos querendo que, num país igual o Brasil, tá certo? Que o vernáculo utilizado por todas as pessoas seja exemplar. Foge da realidade social. Então, nós temos que permitir e não poder, nós temos que permitir a liberdade mais ampla possível de expressão e não podemos pensar em censura, que infelizmente vem acontecendo. E aí você tem uma desculpa para falar fake news, discurso de ódio. Gente, a legislação fala, não adianta você criar o que é, o que não é, não. O que é proibido, o que não é. Vamos falar fake news. Eu não gosto de dar exemplo de político e etc. Mas teve um candidato que tiraram, na época da campanha eleitoral, que falava que ele era ligado a um ditador. Pronto, da Venezuela. Bom, falaram, não, isso é fake news. Depois provaram que ele realmente tinha uma relação. Não estou defendendo nem que sim, nem que não, outro país. Só que é o seguinte, o que era fake news? Descobriram que era verdade depois? E proibiram essa publicação? Não pode. E principalmente nós temos que verificar, mas na época, por exemplo, de eleição, você tem que ter muito cuidado. Gente, o fake news combate com a verdade. A mentira se combate com a verdade. A rede social é um perigo que propaga rápido. A verdade também se propaga rápido. Hoje você sabe o que aconteceu nos Estados Unidos numa rapidez muito grande. Hoje você sabe o que aconteceu na guerra da Rússia numa rapidez muito grande. Nós tivemos essa semana agora um problema aqui, né, quanto ao tráfico. O país inteiro sabe, os Estados Unidos sabe. E aí, depois do acontecido, vai demonstrando o que efetivamente aconteceu, né? Se foi isso, se for aquilo. Então, mas não pode ser colocar com desculpa de é um fake news. E outra coisa, quem que é o censor que vai falar que é o fake news? Nós estamos voltando a ter o censor que tinha na ditadura? Ah, mas é o Supremo, ou é o juiz. Não, gente, não é isso não. É o que a Constituição diz. Porque senão eles vão legislar. Nesse ponto, até é porque até quando a gente fala assim, a gente tem muitas, a gente está falando sobre política ou enfim, mas eu também acho que a gente pode entrar naquela ideia de quanto mais poder a pessoa tem, mais responsabilidade ela tem com o que ela vai falar. Quanto mais liberdade a gente tem, mais responsabilidade como indivíduo e cidadão a gente vai ter também. Você não acha que talvez as pessoas peguem isso e usem até mesmo contra elas? Porque a partir do momento que se eu tô numa rede social e comento algo ou posto algo que vai ferir o direito do outro, eu tô sendo, entre aspas, vamos colocar assim, burro comigo mesmo, porque eu sei que aquilo ali tá ferindo o direito dele. Então ultrapasso o meu? Sim, ele ultrapassa. Aí o que esse que teve o seu direito
ferido, o que ele pode fazer? Pode mandar tirar aquela publicação, pode entrar com uma ação de indenização por danos morais contra você, e pode mais, e pode envolver um processo crime se você atingiu a honra dele. É o que diz a lei. Agora, dizer que é discurso de ódio, fake news, peraí, gente. Vamos, se a gente quer isso, não tem problema que o Congresso mude. Mude a legislação. O que não pode é um dos poderes decidir o que é certo e o que é errado contra leges. Tá certo? É lógico que o judiciário ele tem essa função. Olha, você está certo, você está errado, em cima de um fato concreto. Agora, a partir do momento que ele começa a estabelecer um novo tipo penal, uma nova punição, ela começa a verificar que ele está fazendo, ele está legislando. E quando, por exemplo, eu dei o exemplo que era da prisão em segundo grau, que eu falei aqui, falei, gente, vamos esquecer que isso é uma cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? São aqueles direitos e garantias individuais e coletivos exercidos de forma plural, né? Que está no artigo 5º. Ok? Por que ela chama cláusula pétrea? Porque ela não está sujeita à emenda constitucional. Só uma nova Constituição. Ok? Por isso que ela chama cláusula pétrea. O resto precisa da emenda constitucional. Mas vamos esquecer, então, que isso da prisão, só do trânsito julgado, não fosse cláusula pétrea. Tiver só na Constituição. Para você fazer uma emenda à Constituição, você precisa de um quórum específico, qualificado, nas casas congressuais. No Supremo, uma maioria simples de 6-5 muda a Constituição. Não pode ser assim. Então que fosse exigir pelo menos unanimidade. Porque nas casas congressuais, que são um representante do povo, tá certo? Você precisa de um quórum especial, um quórum qualificado, perdão, nas duas casas. Como 11 pessoas vão decidir por uma maioria simples? E a moral, nós temos que falar, mas o Congresso é muito conservador, ou o Congresso é muito progressista. Gente, a moral vem da sociedade. E essa moral vem da lei. E não de 11 ministros, ou de um julgador, ou de outro. Por quê? Porque a representatividade é da lei. E a Constituição é sábia. Depois dos direitos e garantias individuais, qual o poder que a Constituição trata? Primeiro, poder legislativo. Por que o poder legislativo? Porque o poder legislativo ele tem a maior representatividade da sociedade. Lá tem direita, extrema esquerda, representante do povo, representante de empresário, tá certo? A turma as pessoas do LGBTQ+, tem todo mundo. Lá tem o quê? Tem a representatividade de toda a sociedade. Ela é composta por toda a sociedade. Depois ela trata de qual poder? Poder executivo. Porque ela é da maioria. É lógico que quando a pessoa alcança o cargo, ela governa para todos. Mas quem elegeu foi a maioria. Não tem a representatividade de todos os partidos, de todas as partes da sociedade. Então, o presidente Lula ganhou. Ok, ele tem que governar para todo mundo. Mas é a maioria. Não tem representatividade de toda a sociedade para elegê-lo. Na época o presidente Bolsonaro ganhou. Ok, ele vai governar para todo mundo. Mas ele tem, da maioria, ele não tem todos os segmentos da sociedade. Por isso que primeiro fala o legislativo, depois fala o executivo. E o terceiro poder é o poder judiciário. Porque ele não tem representatividade. Ele cumpre uma função de interpretar a lei e de julgar. Então, por isso que eu digo que a moral vem da lei. Porque a moral é do povo. Se o povo é mais conservador, o povo é mais conservador. Se o povo é mais avançado, é mais avançado. Mas é a moral do povo. Nós temos que verificar quem que nós escolhemos lá para nos representar. Senão, nós vamos largar os demais poderes e vamos colocar apenas um poder, que isso é absolutismo. E nesse mundo assim do direito, é mais fácil também para você conseguir advogar ou, por exemplo, escrever sobre, por exemplo, os artigos que você citava? Olha, os artigos que eu escrevo, na realidade, às vezes um pouco de indignação para eu traduzir
para os leitores, de uma forma mais simples, o que está acontecendo, tá? Agora, se você falar o que eu prefiro, eu prefiro advogar. Às vezes é mais fácil falar, até pra gente é mais difícil, né? Mas pra vocês é muito mais fácil falar na língua de vocês, vamos colocar assim, do que... Gosto muito de escrever, né? Mas eu não tô vendo isso também porque tem uma frase que fala assim, onde está a sua felicidade, está o seu tesouro, onde está o seu tesouro, está a sua felicidade. Eu vivo da advocacia. Então, talvez seja isso. E o Badi tem um livro, que eu quero que ele comente até, ele já escreveu um livro. E eu quero que você fale um pouquinho, né? Porque ele sempre escreveu para jornais, para revistas, né? Eu conheço muito a vida do Badi em Minas Gerais, que ele é bastante famoso. E humilde, modesto, mas bastante famoso. O escritório dele lá é incrível, assim, um prédio incrível, né? Ele mesmo já citou, são 29 advogados. E, assim, ele sempre escreveu, então, matéria, né, para os jornais em Minas Gerais, para as revistas, muito requisitado sempre. E escreveu esse livro, que eu quero que você fale um pouquinho do livro. Não. Na realidade é o seguinte, na época da pandemia, solidão, né, hoje eu chamo de solitude, da pandemia, eu comecei a recitar algumas poesias de poetas maiores, né? Fazia uma declamação, brincava em tempos de pandemia, alegres com poesias. E aí comecei a soltar umas poesias de minha autoria, porque eu escrevia, mas não guardava. E num desses eventos, uma pessoa me procurou, perguntou se eu era poeta, se poderia mandar minhas poesias para Cultive, que é lá da Suíça e tal. Mandou, teve uma boa repercussão, traduziu para o francês, porque eu realmente não falo. E aí eles falaram para eu escrever um livro. Me chamaram para ser membro escritor da Cultive. E aí eu tive que publicar algumas poesias minhas em alguns livros com outros autores. E aí eu acabei escrevendo um livro meu próprio de poesia e foi publicado na Feira Internacional do Livro em Genebra. E ainda tive a sorte de ganhar um prêmio em razão desse livro. É um livro em português e francês. A pandemia fez todo mundo voar novos ares, né? Porque eu perdi muita poesia minha, né? Então, aí comecei a guardar e fui. E é uma coisa que eu gosto. Eu acho que a vida sem arte é uma vida meio triste, né? É um desafogo, assim, para você? É muito interessante, às vezes. Às vezes você escreve coisas que você sente, às vezes você escreve coisas que você se identifica com as dores das pessoas, às vezes você escreve algo que veio de alguma inspiração, entendeu? Então, mas aí vai fluindo, vai fluindo, né? E você também falou de um outro hobby, outra... Mais perigoso. Ele tem 2 hobbies perigosos que eu considero. Quais são os 2? Eu considero. Eu falo com ele brincando, né, que ele é criador de girino. Girino, gente, é porque, na verdade, ele vai explicar o que é e os girinos são bastante crescidos. Na realidade, eu tenho um criatório que é conservacionista, que é fruto dos maus tratos e do tráfico, são animais resgatados, né? Então eu mantenho esse criatório já há algum tempo. E é bom que se diga, porque uma vez para falar, vai ver que você tem ONG, você ganha dinheiro disso, ganha dinheiro daquilo, não tem nada, meu escritório que banca, tá certo? Eu faço isso porque realmente eu acho uma forma de dar uma vida digna, eu gosto. Tem gente que fala, você gosta demais de bicho. É lógico, você só faz aquilo que você ama, você só ama aquilo que você gosta. Sim. Por óbvio, né? Não é porque eu sou bonzinho, não. Porque não existe isso. Então, eu mantenho esse criatório. Então, tem lá macacos de diversas espécies, arara, né? Tem onça. Já tive uma onça pintada. Assim, né? Girinos. Pequenos, fáceis. Mas é muito bacana. É uma experiência também, assim, boa, sabe? Você vê os animais, etc. Poder dar uma vida digna. Por exemplo, eu tenho uma macaca lá que ela tomou uma pedrada. Então quebraram o braço e o rabo dela. Então ela estava prendida, estava lá pegaram ela, resgataram ela no Ibama e eu levei, né? Então ela quebrado lá, mas por exemplo, essa macaca com certeza ela não iria sobreviver na natureza, né? E hoje eu já tive 2 onças, uma morreu, teve um câncer, já era mais velha, né? Eu fiz uma cirurgia, mas depois deu uma metástase, e a outra morreu de idade. Hoje eu tenho uma onça
parda lá com a gente. E essa onça parda tem uma história interessante. O caçador matou a mãe. E ela não chegou a beber aquele primeiro leite colostro. Então ela até tem um pouco de deficiência de crescimento em razão disso. Foi criada na mamadeira e etc. Depois carne. E aí eles falam assim, por que não volta a onça para o estado dela? Você pode. Olha, o problema de felinos é o seguinte, eu até discordo de alguns biólogos, mas através do discordo não por opinião própria, eu já li sobre, né? Ou de alguns veterinários que falam assim, não é que ele não pode ser introduzido na natureza, não. Como ele foi criado com o ser humano, ou que ele não aprende a caçar, aprende. Como ele foi criado ser humano, ele perde o medo do ser humano. O sapo pula por necessidade. Então, se ele estiver aqui solto, ele vai entrar numa fazenda, vai comer um bezerrinho, o dono da fazenda pode matá-lo. Ou, se não achar o bezerrinho, ele pode matar o caseiro, pode matar. Por quê? Porque nós é o tipo nós de não ambiente somos, que ele tá, né? porque na realidade ele perdeu o medo do ser humano. Apesar de nós não estarmos na cadeia alimentar dele, ele perdeu o medo. Sim. Entendeu? Então isso é muito interessante, assim, você poder manter e etc. E Acho muito quantos bacana. animais hoje você tem? Eu devo ter uns 20 macacos, mais ou menos, papagaio, arara, Perdeu até onça, entendeu? Deve ter uns 40, 50 animais lá. Caraca, E a outra E eu já fiz uma área de soltura também de pássaros lá, há muito tempo atrás. Uma cidadezinha próxima ao meu sítio, que era o pessoal de passarinheiro, conhecido como isso. Eu procurei o prefeito, procurei as autoridades lá, policiais, e falei, gente, eu não estou querendo prender um passarinheiro, porque isso é da família, não quero fazer isso, sabe? Eu acho que às vezes um pai de família, etc, tá legal, mas não é isso que eu estou querendo. Eu quero fazer uma campanha de soltura de pássaros, da importância e etc, etc. Aí mandei fazer umas camisas, entendeu? Comprei uns comedouros para botar nas pracinhas, para botar o peixe, e fizemos um evento bacana. Falamos nas escolas, minha bióloga, no meu criatório, foi nas escolas, deu palestra da importância e etc. Só. Então, nas escolas que tem lá, uma escola pública, então falou sobre isso e fizemos uma área de soltura de pássaros. Até algo lá. para contemplar a população. Sim, que é uma forma também, de né? você educar a nova geração, porque a antiga, gente, ela já tinha essa ideia de ter passarinho preso e etc, etc. Entendeu? Pra gente começar a educar. É mesmo, isso é bem das outras gerações também, né? Isso de ter os bichos, principalmente o passarinho. Eu vejo o meu avô fala que sempre tem. Lá em casa sempre tem que ter passarinho. Ele fala assim, porque e vai criando essa mentalidade, principalmente se ela é passada, ela é mais difícil de ser tirada, né? Mas, por exemplo, esses animais que hoje estão lá, até você citou o exemplo da macaca, depois que ela passa por um processo. Eu não sei se ela tem alguma avaliação, ela chega direto pro Não. seu... Ela vai pelos CETAS, né, do IBAMA. Os CETAS do IBAMA é muito... Do IBAMA ou de outro, né, de outro centro de triagem. O pessoal é muito bom de serviço lá, né, muito assim. rigoroso, né? Então, conheço de Minas Gerais, conheço também de outros estados, mas é muito interessante, tá? E aí eles fazem, depois eles vão passando para os criatórios. Entendi. Entendeu? E A outra profissão de risco. já é bem diferente, Um né? hobby de risco que nós sabemos, gente, que o convidado hoje, inclusive, assim, eu tô muito honrada e muito grata, porque ele veio exclusivamente para nossa entrevista aqui na Band. Estamos chiques. Porque ele veio rápido, né, gente? Porque ele pilota o próprio avião. Então é outro... Nada como fugir do trânsito do Rio de Janeiro pilotando um avião, entendeu? Pode ter até guerra que ele vem. Então, assim, o que eu acho de outro hobby de risco, né, Badir? Como é que entrou na sua vida, assim, ser Gente. piloto ou pilotar? A minha vida, eu gosto muito de desafios. E uma vez eu já virei piloto velho, né? Eu tinha uns 39, 40 anos, meu sonho era ir lá no Salão de Automóveis de São Paulo. Nunca tinha ido porque não tinha tempo. Um dia eu cismei de ir. Aí encontrei com uns amigos, etc. Ia voltar no mesmo dia. Fiquei lá tomando cerveja e perdi o avião de volta. E eu tinha uma reunião muito importante no outro dia. Falei, meu Deus do céu. Tentei, aluguei um avião, fretar um avião, para me trazer, levar para Belo Horizonte. Apesar que era caro, mas eu falei, é o jeito. Não tinha em São Paulo, tinha só no Rio. E tava o avião que estava no Santos Dumont. Eu ia chegar aqui depois das 10 horas, às 11h30 da noite. Então,
pedi para levar esse avião para o Galeão, do Galeão e ir para Belo Horizonte. Bom, nós decolamos e de repente o avião deu uma baixa. Faz aquele frio, vácuo assim, né? É um frio, mas foi muito grande. Eu não entendo, eu não falo inglês, mas eu começo a verificar. Falei, comandante, o que está acontecendo? Falei, nós estamos sofrendo uma pane. Falei, volta agora. Falei, vou tentar. Aí ele vai mexendo nos botãozinhos, que eu não entendia nada, e tem uma luzinha lá, emergência power. Pô, não precisa falar inglês para saber que ele estava ruim. E vermelha, com certeza. É. Se o vermelho tá piscando. Era até amarela, fala a verdade. E aí tava- o cara, o copiloto pega um livrinho e vai ler. Vida. Não. Isso é hora Aí eu de falei, pô, ler, esse cara né? vai aprender Sim. agora o que vai fazer? Ué, eu não sabia, não entendia nada. Aí fizemos um pouso, deu tudo certo. Pronto, aí voltei no outro dia, acabou que eu perdi a reunião, só que eu desenvolvi uma espécie de pânico. Eu não tinha coragem de entrar no avião. Sem dúvida. Aí um dia um cliente meu falou, Badir, como é que você está amanhã? Eu liguei pro escritório, falei, tem reunião amanhã? Porque eu sabia que o julgamento não tinha, porque senão, né? Eu falei, não tem reunião não, doutor Badir. Eu falei, não, estou tranquilo. Ele falou, você pode fazer uma reunião comigo? Aí depois a gente almoça? Eu falei, posso. Então tá, me encontra no meu hangar 8 horas da manhã. Eu falei, como? Onde é que é a reunião? Em São Paulo? Eu falei, não vou não. Porque eu não ando de avião pequeno. Faz chamada. Aí Vai contei mais esse de caso vídeo. do risco e tal. E falou, Badir, isso é uma espécie de pânico. Você vai procurar um psiquiatra, bicho, que não é possível. Sim. Eu falei, eu não sou doido. O que eu vou fazer no psiquiatra? Ele falou, vai procurar. Ligou, você acha que eu sou doido? Eu falei, não. Marcou com o psiquiatra dele, eu fui lá. Jura? Olha Juro. só. Aí eu fui lá e falei, ó, você sabe por que eu tô aqui? Eu falei, eu sei, fulano de tal marcou pro senhor. Falou até que pagou pro senhor. Eu falei, foi. Muito bom. Eu não confio em psiquiatra, não sou doido. Falou, Muito tá, bom. mas vamos conversar. Aí comecei a falar sobre a minha vida. Ele falou que eu era um cara assim, um centralizador. Então tinha que entender, por isso que dava isso, que isso poderia desencadear outra coisa. Eu falei, gente, eu não posso viver de medo a vida inteira. Sim. Ele falou, vai fazer aula. Eu falei, mas aula, cara? Eu Olha tenho medo de avião isso. grande, vou fazer pequeno. Ele falou, não, faz a parte teórica, que você vai aprender as reações do avião, depois se você quiser você faz a prática. Eu falei, interessante o que esse cara falou. E aí foi o meu desafio. Surreal. Eu fiz aula teórica, já comecei a fazer a prática, hoje eu sou piloto de avião. Surreal essa história. Transformou Né? seu Surreal. medo em algo Desafio. que hoje, provavelmente, é É. algo que você gosta de fazer? Ou não? Adoro voar. Eu agora vou renovar meu brevet, Uhum. né? Eu vim até com piloto, porque eu vou dentro da legalidade. Mas geralmente eu cansei de vir pro Rio pilotando. Acho uma delícia. Deve Entendeu? ser Uma sensação uma muito boa. sensação boa. Eu gosto de Liberdade, dirigir, né? imagina de pilotar. Realmente, essa sensação Não, de gente, liberdade. É bom demais. Entendeu? Surreal. E na época que eu tirei, era um aviãozinho 4 lugares, que eu comprei um aviãozinho desse, asa alta, que era bom demais. Porque você olha assim, você vê tudo, sabe? É. E não tem... Porque hoje eu tenho um Seneca, que também é um avião bimotor, mas ele tem mais tecnologia. O que eu tinha era tecnologia praticamente zero, ou seja, você tinha que pilotar, e não tinha piloto automático, e não tinha nada, sabe? É o carro automático e o carro entendeu? manual. Você Exatamente, se você sente mesmo. sentia. Aham. E é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E foi um desafio. Eu acho que é o seguinte: Surreal. o medo você tem que enfrentar e ultrapassá-lo, né? É, porque ou o medo te incentiva a superar ou ele te trava, Ou né? te Porque trava. em muitas situações pode te travar. Então, já fica até aí, ó, pronto. Ó. Se alguém tem um medo... Não, se alguém tem um vença. medo... Vença o medo. Pensa, ué, que se alguém É. tem o medo de voar, legal, vire piloto, tá vendo? Muito legal. Todo mundo falava na época que eu ainda tinha medo fazendo. Falou, Paty, mas você fala isso sorrindo. Falei, cara, deixa eu te falar um negócio. Meus amigos, falou, olha, você tem... O problema existe. Você tem duas maneiras de encarar o problema. Ou sofrendo, ou sorrindo. Se você estiver sofrendo, você vai passar a ter dois problemas. O seu sofrimento e aquele problema que você está querendo ultrapassar. Se você estiver sorrindo, você vai ter só o problema e o fardo vai ficar mais leve. Fato. Então, viva feliz. Tá vendo? Fato. Uma pessoa de soluções na área jurídica e também na vida, né? Fato. Badi, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um papo muito legal, muito esclarecedor. Acho que em vários pontos é legal também a gente conhecer. Às vezes a gente olha as pessoas nas redes sociais ou nos sites, os nomes, e imagina alguém muito distante, né? Ou um empresário, um advogado, mas acho que é legal a gente ter essa troca, conhecer as pessoas. Muito obrigada por você ter vindo aqui, como a Cris falou, exclusivamente para o nosso podcast. Sim. As portas estão abertas quando quiser voltar para o Rio de Janeiro, pilotando, sem pilotar. Estamos aqui, Olha, viu? eu que agradeço, viu? Uma honra muito grande estar aqui com vocês e poder participar do programa. Viu? Adorei mesmo. Muito bom, né? Eu agradeço imensamente ao Badi por, né, ceder seu tempo, vir de Minas Gerais hoje exclusivamente para esse momento.
E, mais uma vez, a Band, nossa parceira, a LM, nosso programa Planos Seguros aqui. E fiquem conosco, né? Sempre nos assistindo, né, Duda? Prestigiando. Exatamente. E vivenciando, né, essas experiências incríveis, que aqui não é só conhecimento, são experiências que motivam, que inspiram, servem para as nossas vidas no geral, em todos os assuntos. Então, a gente espera que nessa troca de hoje vocês tenham se sentido inspirados, tenham conhecido outros universos, assim como os outros videocasts que a gente já teve por aqui. Se você não assistiu a gente, confere aqui no YouTube, porque tem muito mais. E também fique ligado, porque vai vir mais por aí. E a gente te espera aqui no próximo. Tchau, tchau.